Oi pessoas, tudo bom? Meu nome é Gisele e esse é o canal oficial do podcast sobre investigação. Não esqueçam de apertar o botão de se inscrever, deixar o seu curtir, ativar as notificações clicando no sininho e compartilhar o caso se você gostar. Bora para mais um caso? A esposa de um deputado estadual é assassinada brutalmente. Um pouco mais de um ano depois, o principal suspeito da polícia, o marido dela, também é assassinado durante uma transmissão ao vivo numa rádio da sua cidade natal. A família Kliman é o nosso episódio de hoje. Margit Irene Malinder, natural de Santa Cruz do Sul, era filha de uma família proeminente, dona de banco, transportadora, fábricas, além da loja de eletrodomésticos Casa Malinder, a maior da região, que havia sido fundada pelo seu avô e era gerenciada pelo seu pai. A Margit havia se formado em um curso técnico, o de guarda-livros, no Colégio Marista São Luís. O guarda-livros era como o curso de contabilidade atualmente. Ele era chamado assim até por volta dos anos 70. Durante esse curso, em meados dos anos 40, ela conheceu Euclides. Euclides Nicolau Kliman nasceu no dia 15 de março de 1922, em Santa Cruz do Sul. Ele era filho de Francisca Josefa Etlis e João Nicolau Kliman, empresário do ramo de beneficiamento de fumo. O beneficiamento de fumo é um processo industrial em que o tabaco passa para ele se separar a lâmina do tabaco e o talo do tabaco. O Euclides, ele se formou também como guarda-livros e depois foi para Porto Alegre estudar economia na PUC do Rio Grande do Sul, já que em Santa Cruz do Sul, o máximo que se poderia chegar em termos de educação era um curso técnico e ele queria se aprofundar nos estudos. Depois de se formar na PUC, o Euclides volta para Santa Cruz do Sul e se casa com Margit no dia 20 de junho de 1944. Ele tinha 22 anos e ela 20. O Euclides foi um dos fundadores do Esporte Clube Corinthians de Santa Cruz do Sul. Ele assumiu a diretoria e promoveu lá a prática de basquete e vôlei. Ele assumiu a gerência da Casa Malinder em sociedade com Orlando Barrault, marido da irmã de Margit, Eleanor. A Margit e o Euclides tiveram 4 filhas: Silvia, Susana, Virgínia e Cristina. No Natal de 1951, Silvia, de 5 anos, ficou doente e foi diagnosticada com Krupp, que é uma infecção da traqueia e da laringe que acaba bloqueando a respiração e acomete frequentemente crianças de 1 a 6 anos. Atualmente, o tratamento pode ser em casa ou com internação hospitalar, mas não é fatal. Porém, nos anos 50, como não havia medicação infantil específica, a Krupp era muito perigosa. O pediatra que atendia a Silvia decidiu, em acordo com Margit e Euclides, administrar meia dose adulta do medicamento disponível. Mas, infelizmente, a Silvia teve uma parada cardíaca e faleceu no dia 28 de dezembro de 1951. Eles já tinham a Susana e a Virgínia, e aí logo em seguida, em 53, eles tiveram a Cristina. O Kliman, ele decidiu seguir carreira política em 1955 e ele se candidatou e ganhou o cargo de vereador pelo PSD. Em 1958, ele se lança deputado estadual ainda pelo PSD e é eleito como o 4º mais votado do partido no estado e assumiu o cargo no dia 31 de janeiro de 1959, mudando-se com toda a família para a Rua Barão de Santo Ângelo, número 406, no bairro Moinhos de Vento, em Porto Alegre. Kliman, além de opositor direto do governador da época, que era o Leonel Brizola, ele era um político com discursos inflamados, era muito direto e sem papas na língua. Ele foi eleito pelo partido como 2º vice-presidente e líder da bancada na Assembleia Legislativa do Estado. O Leonel Brizola, ele tinha um programa na Rádio Farroupilha, chamado O Palestra do Brizola, que ele usava para falar sobre o que o seu governo estava fazendo pelo Rio Grande do Sul e também
como plataforma política, já que na época, nos anos 60, não havia propaganda eleitoral, então era muito comum se pagar por horários nas rádios para falar com os eleitores. Lembrando que, na época, a campanha da legalidade a favor da sucessão do João Goulart, que era o cunhado do Brizola, na presidência da República, logo após a renúncia do Jânio Quadros, tinha acabado de acontecer. Então, o cenário político no Rio Grande do Sul estava muito inflamado, como foi, na verdade, durante muitos anos. Quem já leu, por exemplo, a coletânea do Érico Veríssimo, O Tempo e o Vento, sabe como a política esteve sempre presente na história do Rio Grande do Sul, como parte quase que prioritária na formação do Estado e da persona do gaúcho. Em determinado dia, o Leonel Brizola lançou a candidatura de Egídio Micaelsen, do PTB, para governador. Daí, bem gaúcha, né, tchê? Daí, um assessor do candidato opositor, o Hildo Meneghetti, fez uma palestra e ele nomeou essa palestra como Palestra do João, insinuando que seria um programa, uma palestra de alguém anônimo. Só que essa palestra, na verdade, era uma paródia do programa do Brizola, que se chamava Palestra do Brizola, aquele na Rádio Farroupilha, e era um meio de responder ao Brizola as coisas que ele falava no programa dele. Só que o programa começou a receber diversas ameaças, e como Euclides era da oposição ao governador também, ele mesmo denunciou em plenário as ameaças que o programa Palestra do João estava recebendo. Inclusive, deputados da situação discutiram com Kliman, alegando que, já que o programa era de alguém desconhecido, como poderia alguém que ninguém sabia quem era ser ameaçado? Se não existia uma pessoa, também não existia ameaça. No dia 19 de junho de 1962, o jornal Correio do Povo revelou os nomes por trás do programa Palestra do João, e Euclides era um desses nomes, o que causou um baita de um climão. Como o dia seguinte a essa revelação era o dia de aniversário de 18 anos de casamento da Margit e do Euclides, e eles haviam combinado de almoçarem juntos e também depois de irem para Santa Cruz do Sul naquela noite. Então, naquele dia, 20 de junho, eles almoçaram no restaurante Adega Espanhola, que ficava perto do palacete onde eles moravam, na Barão de Santo Ângelo. Após o almoço, eles foram para casa e à tarde o Euclides voltou para o plenário, só que a sessão havia sido suspensa. Começou uma chuva torrencial em Porto Alegre, então o Euclides liga para casa para desmarcar a viagem da noite. Então ele achava melhor eles remarcarem a viagem para o dia seguinte, só que a Margit não atendeu. Mas ele não ficou preocupado porque imaginou que talvez ela estivesse se arrumando para ir à casa da sobrinha, que ela havia comentado que iria. Já estava combinado há alguns dias eles jantarem na casa do irmão do Euclides, o João Lauro, que era empresário do ramo farmacêutico. Então Euclides, como estava combinado, passa na casa da sobrinha de Margit, a Irma, 6h30 da noite. Só que a Margit não estava lá. Ele então imagina que, devido ao horário e à chuva, talvez ela tivesse ido direto à casa do João Lauro. Como a casa deles era no caminho entre a casa da Irma e a casa do João Lauro, o Euclides resolveu passar lá, na casa deles, só para conferir. Ele passa na frente da casa, que estava com todas as luzes acesas. Buzinou de novo, buzinou mais um pouco, esperou um pouco, mas ninguém saiu. As filhas do casal tinham ido a um cinema de rua, assistiam um filme com a governanta da família, para deixar os dois sozinhos naquela noite. Então, elas e a governanta, eles já sabiam que não estariam em casa. Ele então vai direto para a casa do irmão. Chegando à casa do irmão, ele descobre que a Margit também não está lá. O seu irmão tinha ido a um bar perto de casa
para assistir a um jogo de futebol e só a sua cunhada estava em casa. Ele liga para a casa dele de lá para o palacete, só que ninguém atende. Então Euclides vai até o bar onde está o irmão. Como estava chovendo muito, o seu carro acabou aquaplanando e bateu em um outro carro que estava parado em uma rua. Ele fica ali um tempo, no lugar da batida, resolvendo aquele problema do acidente com o dono do carro atingido. Por volta das 8h30 da noite, ele finalmente chega no bar e daí ele e o irmão vão até a casa dos Kliman em carros diferentes. O João Lauro, ele chega antes. Bate na porta, ninguém atende. O Euclides então chega, abre a porta e quando ele abre a porta, ele encontra a Margate no pé da escada, caída, com o rosto completamente desfigurado e seminua. De acordo com o depoimento de Euclides, ao ver a esposa morta, ele começou a passar mal, abraçou a esposa, chegou a vomitar e teve uma grave crise de choro. Algumas pessoas disseram que ele limpou o local do crime e teria lavado também a roupa que ele usava no dia. A notícia da morte de Margate correu Porto Alegre e vários políticos apareceram na casa do casal. O Brizola, inclusive, ele foi até o local prestar ajuda, chegando lá até mesmo antes da polícia, para você ver como que fofoca é rápida desde sempre. Inclusive, a Margate ainda estava no chão quando o Brizola chegou e foi ele que cobriu as pernas dela com um lençol. O Euclides não ligou imediatamente para a polícia, mas sim para o deputado Ari da Silva Delgado, do seu partido. De manhã, todos os jornais estampavam na sua capa o assassinato de Margate, principalmente o Última Hora e o Diário de Notícias, que fizeram uma cobertura jornalística do caso exaustiva, além, claro, de muito difamatória e com matérias sensacionalistas e muitas das vezes até mentirosas. O delegado Júlio Moraes foi incumbido de investigar o caso e acreditava que Euclides era o assassino. A autópsia da Margate foi muito mal feita. Ao invés de realizar um exame completo, o legista só verificou a pressão e nas pressas fez um pequeno exame da cabeça dela, que tinha lesões feitas com algum objeto contundente. Também tinham lesões nos braços e ela estava seminua, como eu disse, como se ela estivesse se arrumando quando o assassino chegou. Durante a investigação, se levantou a possibilidade de ter sido um atiçador do fogo da lareira a arma usada para assassinar Margate. Não havia sinais de arrombamento na casa e na cena do crime haviam 2 tipos sanguíneos distintos. O Euclides se voluntariou para doar sangue para ser comparado com o sangue que não era de Margate, mas o delegado Júlio não achou necessário. Ele tinha certeza de que o marido era culpado e tentava provar a teoria dele, mesmo sem fazer o exame de sangue. E o álibi de Euclides de, na provável hora da morte, estar com o irmão, para o delegado era muito fraco. Os investigadores que acreditavam na inocência de Euclides foram afastados do caso. Nas minhas pesquisas, eu não encontrei qual teria sido a provável hora da morte indicada pelo legista, então não tem como saber se ela foi morta depois do almoço, no fim da tarde, no início da noite ou perto da hora que ela foi encontrada. Para mim isso ficou um pouco confuso e eu acho que uma hora aproximada ajudaria a excluir, ou não, sem sombra de dúvidas, o clima. Os opositores políticos do deputado acharam toda a história do crime e a cobertura, que era extremamente maldosa dos jornais, eles acharam aquilo uma arma política muito poderosa contra o clima. Pois no dia 23 de junho de 1962, pela primeira vez, aparecia na capa do Diário de Notícias na manchete: Dama de Vermelho foi vista saindo do local do crime. A personagem Dama de Vermelho, personagem essa muito incentivada pelo delegado Júlio Moraes. Ela teria 18 anos, estaria vestida com um lindo vestido vermelho e teria ido embora do local num táxi. Havia até um relato nesse jornal
de que Margit teria lutado com uma mulher antes de ser morta. Só que eles não explicam como isso aconteceu ou como provas corroboram isso. Um taxista apareceu, sabe-se lá de onde, confirmando que levou uma mulher da rua Barão de Santo Ângelo até o centro da cidade naquele dia e que ela estaria vestindo um vestido vermelho. Foi o que precisava para que a Dama de Vermelho se tornasse obrigatória nos jornais. Todos os dias havia alguma nota ou matéria sobre ela. O motorista identificou uma mulher através de uma foto que ninguém questionou de onde saiu e de quem seria. Ainda em junho de 1962, o Diário de Notícias publica: Delegado Júlio Moraes avisa, abre aspas, já sei sua identidade, apresente-se. Fecha aspas. Agora, se já sabia quem era, por que avisar através de um jornal, não é mesmo? A polícia, ela dizia ter 3 linhas investigativas. A do marido ser o culpado, a de uma mulher ser a culpada, no caso a Dama de Vermelho, ou de um casal ser o culpado. Em 25 de agosto de 1962, uma ex-dançarina chamada Sandra Ribas surge como a suposta Dama de Vermelho e ela é detida. No mesmo dia da prisão, ela consegue um habeas corpus e é solta. Porém, nos jornais, começou matérias dizendo que a Sandra teria um caso com Euclides, o que obviamente ambos negaram, já que não havia indício algum de que isso seria verdade, já que eles nem se conheciam. A polícia convocou o taxista que alegava ter levado a Dama de Vermelho para uma acariação. E aí ele afirmou que ele nunca tinha visto a Sandra. Em 1963, o Euclides adquiriu 50 milhões de cruzeiros em apólice de seguro para pavimentar a ligação do bairro do Arroio Grande com o centro da cidade, lá em Santa Cruz do Sul. Inclusive, a avenida depois recebeu o nome de deputado Euclides Nicolau Klima. Ele, depois de ter feito esse seguro e conseguir esse dinheiro, reservou um espaço na rádio da cidade. Lembra que eu falei para vocês que rádios eram muito usadas para fazer esse tipo de propaganda, para conversar com as pessoas, porque ainda não se tinha propaganda eleitoral. Então ele reservou esse espaço e convidou os vereadores de Santa Cruz do Sul para um debate, para discutirem sobre essa pavimentação que ele queria fazer. Mas somente o vereador Floriano Peixoto Menezes, do partido PTB, conhecido também como Marechal, aceitou o debate. Como somente o Marechal aceitou, o Euclides acabou desistindo do debate e resolveu usar o tempo que ele já havia reservado, já havia pago, para explicar o projeto que ele tinha para o bairro do Arroio Grande. O Floriano, quando ele soube que o Euclides ainda estava com o horário reservado, o que ele fez? Reservou o horário seguinte ao do Euclides, para que quando aquele horário do Euclides terminasse, ele falasse tudo o que ele tinha para falar, o Floriano viesse logo em seguida para rebater. O Klima discursa por 1 hora. Ele explica o projeto e, inclusive, ataca o PTB. Logo após terminar, o Marechal começou a refutar tudo o que o Klima havia dito na hora anterior. Quando o Marechal começou a citar a morte de Margit, o Euclides, que estava em outro estúdio e tinha acabado de ouvir o que o Marechal estava falando, levantou-se e vai até onde o Marechal estava gravando, ao vivo. O Marechal, que estava armado, atira a queima-roupa em Euclides, que morre na hora. Em março de 1965, 1 ano e meio após a sua morte, a antiga Delegacia de Segurança Pessoal inocentou Euclides das acusações do assassinato da sua esposa. O julgamento do vereador Floriano Peixoto aconteceu no ginásio do Esporte Corinthians, aquele mesmo que o Euclides fundou. No dia 10 de junho
de 1965, com 2.000 pessoas dentro do ginásio e mais de 1.000 na fila querendo entrar. O advogado de defesa do Floriano foi o advogado e deputado do PTB na época, Pedro Simon. Foram 3 julgamentos no total. O primeiro, o do dia 10, foi adiado porque um dos jurados passou mal. O segundo ocorreu no dia 1º de julho de 1965. A tese da defesa era de que o Floriano não havia ido até o rádio pretendendo matar o Euclides e que o tiro foi de legítima defesa, porque ao entrar no estúdio, o Floriano ficou com medo do clima estar armado e tentar matá-lo. Portanto, ambos eram vítimas. O Pedro Simon colocou a gravação do ao vivo da rádio e todo o ginásio ficou em silêncio absoluto, ouvindo as últimas palavras de Euclides e o tiro que o matou. O Floriano ele foi condenado a 1 ano e 6 meses por homicídio culposo. A defesa apelou da decisão. Apelou para diminuir a pena? Não, para aumentar a pena. O terceiro julgamento aconteceu em dezembro de 1965, devido a esse pedido de aumento da pena do Floriano Peixoto. Nesse julgamento, aí sim, o Floriano foi condenado a 6 anos e 6 meses. Mas, pasmem, ele só cumpriu uma parte da pena por ter bons antecedentes criminais. Ele ficou preso até o dia 14 de dezembro de 1966. Então, no fim, meio que não adiantou nada pedir um novo julgamento. O Floriano, depois de tudo isso, mudou-se para Santa Catarina e morreu em 8 de abril de 2004. O Pedro Simon, posteriormente, estudou o caso do assassinato de Margit e concluiu que o clima não havia matado a esposa, mas o culpado, o real assassino, era o sobrinho dele. Luiz Fernando era filho de Júlia Kliman Kurt, a irmã do Euclides. Luiz Fernando era problemático e toda a família sabia. Ele se envolveu com gangue, começou a usar drogas, assaltar casas e tinha passagem pelos juizados de menores. Aparentemente, ele havia deixado uma calça com o que pareciam serem manchas de sangue numa lavanderia próxima à sua casa. Sabendo quem ele era, o dono da lavanderia ligou para a polícia e, pasmem, de novo, a lavanderia mesmo assim lavou a calça. Por 2 dias ele foi interrogado. O álibi dele era o cartão de ponto do local que ele trabalhava. Só que o cartão só estava com a hora de entrada marcado, não o de saída. O que deixava uma dúvida plausível, né? O advogado do Luiz Fernando conseguiu um habeas corpus e ele foi liberado, já que ele tinha sido preso preventivamente. O que poderia ter acontecido? O Luiz foi até a casa dos Kliman atrás de dinheiro. Alguns supõem que, devido a problemas de saúde, a Margit usava morfina e talvez ele estivesse indo atrás dessa morfina. Como supostamente não haveria ninguém em casa, ele foi para assaltar a casa. Só que a Margit ainda estava lá se arrumando para sair, já que ela iria para a casa do cunhado e a viagem para Santa Cruz do Sul tinha sido adiada. Ele estaria com um comparsa e na casa desse possível comparsa encontraram uma toalha com sangue. A filha mais nova de Margit, Euclides, que tinha 9 anos, questionou o pai na época do crime se o Luiz Fernando havia matado a mãe dela, mas o pai a mandou nunca mais falar sobre aquilo porque ele era da família. Em 1976, Luiz Fernando assediou uma mulher da família e depois de um tempo ele chegou a procurar a Cristina e a Suzana depois de ficar com raiva de estar sendo retratado pela mídia e pelas pessoas em geral como usuário de drogas. E ele as ameaçou, dizendo ter matado a mãe delas e que agora mataria cada uma delas. O Luiz Fernando acabou vindo para o Rio de Janeiro e morreu num confronto com a polícia em 1981 com um tiro na cabeça. O Diário de Notícias fechou
em 1969 e o Última Hora deu lugar ao Zero Hora em 1964. A Susana, filha mais velha dos Klima, cursou magistério na Fundação de Recursos Humanos, é viúva e mora em Porto Alegre. Virgínia cursou letras português-francês, na PUC do Rio Grande do Sul e fez pós-doutorado para tradutora. Ela casou-se com um diplomata francês em 1974 e foi para a Europa. Ela acabou perdendo a audição em 1990 e vive atualmente em Montpellier, na França. A Cristina se formou em matemática na Universidade Federal do Rio Grande do Sul e mora em Porto Alegre. Depois me conta, quem você acha que matou Margit Klima? Se você acha que o comportamento do Euclides em limpar a cena, não chamar logo a polícia, talvez indicasse que ele a matou. Ou se foi o Luiz Fernando. E se tiver sido o Luiz Fernando? O Euclides sabia e acobertou, mesmo sabendo que a mãe das suas 3 filhas havia sido brutalmente assassinada, condenar o sobrinho seria menos importante do que manchar o nome da família? Ou talvez tenha sido alguma pessoa próxima a eles que não foi dado o nome, já que a casa não tinha sido arrombada ou invadida? Bem, me conta aqui nos comentários o que vocês acham. Esse foi o caso de hoje. Se você gostou, já sabe, se inscreve no canal, curte e compartilha com outro apaixonado por True Crime. Beijos!